Existem alguns lugares no mundo que algumas pessoas dizem ser um portal para o inferno. Um deles, o Papa, se recusou a sobrevoar, e outro, a Ariana Grande, disse ter tido uma experiência sinistra quando coisas estranhas começaram a acontecer com ela. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você gosta de histórias assustadoras e reais, você está no lugar certo. Toda semana tem vídeos longos e curtos por aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e comentar o que você gostaria também de ver por aqui. Você pode deixar a sua história na rede vizinha, o meu Instagram, que coloquei na descrição desse vídeo. E todas as fontes dessa história também estão aqui na descrição do vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou contar para você a história do cemitério Stu e qual a relação que tem o Papa João Paulo e a Ariana Grande com ele. Bom, o cemitério Stu fica na cidade do Kansas, nos Estados Unidos, e ele foi fundado no ano de 1857 por 6 famílias holandesas e alemãs, famílias colonas, e que viviam nessas terras, e esse lugar também era conhecido como um dos 7 portais para o inferno. Bizarro, né? É um lugar também onde as pessoas gostam de visitar para presenciar situações paranormais. A cidade Stu, na verdade, é muito pequena e rural, e se não fosse por essas atividades paranormais, ela com certeza passaria despercebida. A família Stu era a família mais rica que habitava a cidade, e ela ajudou a construir muitas das coisas que tinha na cidade, apesar da cidade não ter tantas coisas assim. Uma das primeiras construções que foram feitas ali, depois, é claro, das casas, das famílias que ali viviam, foi a igreja. E quem investiu na construção dessa igreja foi a família Stu, que doou as madeiras e as pedras para a construção. E quem cedeu o terreno foi um homem chamado Manuel. Bom, no meu ponto de vista, esse Manuel, por não fazer parte de nenhuma das famílias, poderia sim ser uma figura mística. Mas, enfim, no local em que eles foram construir a igreja, dizem que havia uma pequena lápide enrolada em um salgueiro bem grande. E o bizarro é que além desse salgueiro havia outros 5 em volta, e esses outros pareciam formar a figura de um pentagrama. E de acordo com as lendas locais, e também foi descoberto que era verdade, uma daquelas árvores que acredita-se ser o salgueiro eram realizados os julgamentos das bruxas, onde elas eram queimadas vivas. Então, não se sabe se os 5 salgueiros já estavam plantados ou se foram plantados pelas bruxas, para mostrar de alguma forma que elas passaram por ali e que diversas delas foram mortas ali também. E essa igreja foi construída meio que em cima dessa lápide, ao lado do salgueiro, onde diversos outros cultos foram feitos ali naquela igreja, até o teto da igreja ceder. Não se sabe o porquê, mas ninguém fez questão de reconstruir o teto daquela igreja. E como toda cidade precisa de um cemitério, o cemitério de Stu foi construído ao lado dessa igrejinha. E vocês sabem também que nos tempos antigos era muito comum que ao lado de uma igreja tivesse um cemitério. Muitas das vezes os corpos eram enterrados debaixo da própria igreja. A lenda mais famosa que gira em torno daquele cemitério diz que aquele túmulo ao lado da igreja é o do filho de Lúcifer. Mas, na verdade, essa história tem 2 versões. A primeira diz que Lúcifer teria se apaixonado por uma das bruxas e ele teria tido um filho com ela, que esse filho nasceu de figura monstruosa, e ele era metade humano e metade lobo, e era mantido no fundo dessa igreja, onde ele era alimentado com restos de comida. Já a segunda versão diz que o filho teria nascido morto, mas não sobreviveu, e ele foi enterrado naquele túmulo junto com sua mãe. Bom, de acordo com também
outras histórias, o próprio Satã iria nesse cemitério 2 vezes ao ano para visitar o filho e a bruxa que se apaixonou. Há uma outra história que também diz que se você estiver à meia-noite, quando iniciar o equinócio de inverno, descendo as escadas daquela igreja, você entraria no próprio inferno. A igreja foi usada para cultuar até o início do século XX, quando foi abandonada depois que o seu telhado caiu. E a cidade de Stu começou a testemunhar acontecimentos estranhos logo após a sua fundação, no início dos anos 90. E se vocês forem nos dias de hoje, só verão as ruínas daquela igreja e tem placa indicando onde ficam suas ruínas. Outro relato bem assustador é de que um homem que teria colocado fogo na floresta sem saber que o filho dele estava lá dentro e o filho acabou falecendo. Nesse mesmo dia, aliás, depois desse acontecimento, teria encontrado também um corpo de um homem que fora enforcado. E depois disso, começaram a ser relatados diversos incêndios naquela região. E ambos os eventos ocorreram perto do cemitério e em um trecho da estrada chamada Estrada do Diabo, que existia, mas porém pode ser encontrada em mapas antigos da região. E para os curiosos que visitam o cemitério Stu, dizem que lá tem uma vibe bem pesada, uma energia muito horrível. E muitas das vezes, quando você chega perto da região, você já começa a sentir um cheiro de enxofre. Também dizem que tem diversas aparições. E foi constatado que a árvore do enforcamento realmente existia, mas foi cortada no ano de 1988, no dia anterior ao Halloween, na esperança de afastar os turistas do local e visitantes do cemitério Stu, que frequentemente compartilhavam histórias estranhas da igreja. E uma dessas histórias sobre a igreja é que quando chovia, nunca caía chuva dentro dela, mesmo ela não tendo teto. De acordo com centenas de relatos, mesmo durante uma tempestade, se você estivesse dentro da igreja, você não se molhava. E uma das histórias mais famosas que envolve o cemitério de Stu, com certeza foi a noticiada, virou notícia nacional, aliás, em 1993, quando diz que o Papa, João Paulo II, pediu para desviar a rota do avião quando ele estava prestes a sobrevoar a região. Ele pediu para que o piloto mudasse a rota, porque ele sentiu a energia do lugar e disse que era péssima. E depois que o Papa fez isso, diversas pessoas também não sobrevoavam mais o local, como, por exemplo, membros de banda que iam tocar em cidades vizinhas, que também pediam para desviar a rota. E em outro relato também muito interessante foi o da Ariana Grande, que visitou este cemitério, e para quem não sabe, a Ariana Grande é uma pessoa que se interessa muito por coisas sobrenaturais, assim como a gente. Enfim, ela mesma já disse que foi por lugares à procura de cidades com relatos sobrenaturais, só para tirar algumas fotos. E quando ela foi fazer um show próximo à região da cidade, ela lembrou da história do cemitério e decidiu ir lá junto com a sua equipe para conferir. E em entrevista, ela conta para a entrevistadora que assim que ela estava chegando ao local, ela disse que sentiu uma sensação doentia e avassaladora de negatividade em torno do carro. Ela disse também ter sentido um cheiro de enxofre, que é sinal de um demônio, e apareceu uma mosca aleatoriamente no carro, que é outro sinal. E ela disse que a partir disso era melhor todos irem embora, já que estava assustador demais. Ela falou que abaixou as janelas do carro e disse: "A gente pede desculpas, a gente não queria vir perturbar a sua paz." E aí ela disse que tirou uma foto e eles foram embora. E quando ela olhou a foto, ela percebeu que tinha 3 rostos nela, que pareciam demoníacos. Aí a entrevistadora pede para ver a foto, mas ela disse que apagou no dia seguinte. Aí ela fala, a Ariana: "Tentei enviar a foto para o meu gerente, e quando olhei para o telefone apareceu a mensagem dizendo que este arquivo não pode ser enviado por ter 666 megabytes.
Eu não estou brincando, ela disse. Estou acostumada a ter uma pasta chamada Demônios que tinham as fotos com print de tela. Mas então, coisas estranhas começaram a acontecer comigo e eu apaguei. A entrevistadora então perguntou: Tá, mas quais coisas estranhas estavam acontecendo? E ela respondeu: Eu não conseguia dormir. Há mais ou menos 2 semanas. Eu tinha acabado de desligar o telefone e assim que eu fechei os olhos, eu ouvi um estrondo muito alto perto da minha cabeça. E quando eu abri os olhos, parou na mesma hora. Mas quando eu fechei os olhos de novo, começaram os sussurros. Cada vez que eu fechava os olhos, eu começava a ver imagens realmente perturbadoras, com formas avermelhadas. Então eu abri os olhos e voltei para o celular e pensei: eu estou com muito medo e não quero dormir essa noite. E aí ela falou que foi para o lado esquerdo da cama, de onde ela pegava mais internet, e assim que ela olhou, ela viu uma enorme matéria negra. Ela disse que não sabia o que era, mas era uma espécie de uma nuvem preta, logo ao lado dela, e aí ela começou a chorar. Então, ela ligou para um amigo dela e perguntou a ele o que ela poderia fazer. Daí esse amigo falou: Fala para ele parar. Daí eu pensei, diz Ariana, eu não vou fazer isso, senão ia deixar aquela coisa ainda mais irritada. Eu vou só relaxar, e é isso que ela quer. Aquela coisa quer que eu dê a ela o meu medo. Então eu deixei isso para lá. E enquanto isso, ela viu a figura se mover para a frente da cama dela. E aí ela adormeceu. E quando ela acordou, no dia seguinte, ela pediu para o amigo dela ficar na casa dela. E ele disse que acordou paralisado no meio da noite e viu a mesma coisa que ela tinha visto. E esse foi o relato da Ariana Grande. Bizarro, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixem aqui os seus likes, ativem os sininhos da notificação para que em breve você seja notificado dos próximos vídeos. Tchau, tchau.